aconteceu, né? Oi? Então, realmente, eu fiquei esperando Desculpa, Sarinha, eu acho que você está com o sair telefone ligado. essa Quer falar alguma autorização coisa? dele. Tá lá em Amsterdã, então falar com ele foi complicado. Obrigada. Ela tá. Vamos começar aqui então, pessoal. Coloquei esse título aí, né, mapeando o conhecimento de si. Quero só perguntar se alguém já ouviu falar sobre o Eneagrama. Se vocês conhecem alguma coisa. Eu até fiz esse teste antes, ô Renatinha, naquele último treinamento que nós tivemos. Eu esqueci o nome do palestrante, que foi ótimo, fantástico, lá do Rio. E aí Boa ele tarde, deixou esse gente. link. Gabriel Rudol. Isso. Ei, Roberta. Isso Oi, mesmo. desculpa a Aí ele demora, deixou, gente. eu cheguei a fazer antes, achei super interessante. Não é? Muito legal. E vocês conseguiram fazer o teste da planilha? Vocês conseguiram gerar os resultados lá dos 3 eneatipos predominantes? O que vocês acharam? Consegui. Nossa, o meu bateu Legal. certinho, Esse aqui Renata. também. Parecia. É muito Bateu legal. tudo. É muito legal. Tem alguém aqui que não concorda com o resultado? Fala assim, não, esse aqui não sou eu de jeito nenhum. Ah, o meu ele ficou meio a meio, viu, Renato? Assim, Uhum. não tem muita coisa ali que não é minha, mas tem coisa que é assim. Mas ficou meio termo, assim. Mas foi bom. Legal, gente. Bom, essa aqui é a nossa agenda. Primeiro tópico aqui para poder contextualizar vocês um pouquinho, né? E até preparar o terreno. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores, o que é que o Eneagrama nos mostra, né? O que é que ele nos apresenta de indicador. A gente vai traçar rapidamente sobre cada eneatipo, porque o ideal é que a gente possa ler, né, sobre os nossos 3 tipos, os nossos 3 eneatipos predominantes, tá? E depois a gente vai colocar em prática aí, né? Mandei para vocês, acho que foi sexta-feira ou ontem, não sei. Também o material, né, para a gente poder mexer nele. Então, essa é a hora, tá? De vocês utilizarem aquela tabelinha, utilizarem aquela colinha, tá bom? E quero também deixar aqui aberto para qualquer hora que vocês precisarem também, para me interromper. Estou vendo vocês aqui na minha segunda tela. Então, pode levantar a mão ou simplesmente me interromper, eu não me importo, tá bom? Quero dizer que eu sou uma aprendiz também nesse tema, tá, pessoal? Estou aprendendo junto com vocês. Já falei um pouquinho sobre ele para outras equipes, né? Mas a gente quis abranger outras pessoas, né? Vista a importância dele, tá bom? Não sou uma especialista, então, em Eneagrama, sou uma aprendiz, mas, né, dentro também, enquanto psicóloga, eu vejo a importância da gente tratar sobre esse assunto e sobre, né, essas questões aí que trazem um pouco do que a gente é, tá? Isso aqui, quando a gente fala do Eneagrama, pessoal, a gente está falando de uma das várias possibilidades que a gente tem para poder levantar, né, traços da nossa personalidade, tá? Então, isso aqui não é a única coisa, principalmente pouquíssimo utilizado dentro, né, da profissão da psicologia, mas utilizado em terapias, né, de outros tipos, mas não deixa de ter a sua validade, né, não deixa de ter a sua importância, tá? Principalmente aí quando eu ouço o feedback de vocês falando assim, fez muito sentido, eu acho que eu sou isso mesmo, não, tem outras coisas que eu não concordo, né? Então, isso aí é muito importante para a gente entender também, tá? Então, para preparar o nosso terreno, eu queria trazer aqui algumas motivações gerais, tá, pessoal? A Montreal não está fazendo isso aqui por caridade, né? A gente tem um propósito quando a gente está tratando esse assunto aqui, principalmente entre a média liderança, né? Entre a galera aí da seção administrativa, né? O nosso staff. A gente entende que quando a gente se conhece, né? A gente tem a possibilidade e a responsabilidade, eu gosto muito de falar isso porque a liberdade ela está 100% atrelada à responsabilidade. A gente tem a responsabilidade, né? A escolha de poder manter, né, certos comportamentos nos dirigindo ou passar a dirigi-los, né? Então, quando a gente se conhece, a gente entende por que a gente faz X, Y ou Z coisa, né? Por que quando eu estou dirigindo, eu atuo de uma forma? Por que quando eu estou aqui falando com as pessoas, eu falo dessa forma? Por que numa briga, né, no estresse ou num momento de frustração, eu reajo de uma forma? Então, quando a gente começa a cavucar, né, a nossa vida, o nosso passado, né, a gente entende que nós somos pessoas
montadas, vamos dizer assim, né? Nós somos uma caixa de memórias, de hábitos, porque todos os nossos comportamentos, eles são aprendidos, né? A gente aprende a se comportar. A gente aprende que se a gente fizer algo errado, a gente vai ser punido de uma certa maneira. A gente aprende que se a gente fizer algo certo, nós vamos ser... né, nós vamos ter ali uma recompensa em relação a isso. Então, a gente aprende a lidar, né? A gente aprende a se comportar. E da mesma forma que a gente aprende, né, comportamentos que são saudáveis, a gente também aprende coisas que também não são tão saudáveis assim, né? Então, a gente acaba que tem que tomar, né, esse nível de cuidado, esse nível de conhecimento. Eu gosto muito de trazer sobre essas questões, porque as pessoas sempre me procuram, né? Não é a primeira vez que isso acontece, mas a pessoa me procura e fala assim: ai, meu Deus, eu saí com o poderoso, isso é bom ou isso é ruim? Ai, nossa, eu sou o ajudante, então quer dizer que isso é legal, né? Isso é bom, né? Assim, e a gente tem uma mentalidade moralista, né, de classificar esse tipo de coisa, tipo assim, não, o ajudante é bom porque ele é bonitinho, porque ele é bonzinho, porque ele é humilde, parará, pororó, pororô. E o poderoso é ruim porque ele é poderoso, porque ele é egoísta, e tipo, as coisas não funcionam dessa forma, sabe? Nós somos o que nós somos. Dentro disso aqui, né, o que essa conversa, o que esse contexto nos convida a questionar, a refletir, é justamente sobre o quanto que ser ajudante está trazendo coisas boas para a minha vida ou coisas ruins. É isso que a gente tem que se questionar, né? Não é se uma coisa é boa ou se é ruim, né? Na vida real não existe vilões e mocinhos, né? A gente precisa adequar nossos comportamentos de acordo com o que tem nos trazido felicidade e sofrimento. Essa é a premissa, né? Essa é a questão básica aí de qualquer processo terapêutico, né? De qualquer questão mesmo interpessoal das nossas vidas, tá? Então, não se assuste se você tiver tirado algo que para você pode ser, entre aspas, uma vergonha, porque na verdade isso pode ser talvez um foco, né, de um outro eneatipo. A gente vai falar sobre isso daqui para frente, tá? Então, quando a gente levanta esse espaço aqui de discussão para falar quem somos nós, quem sou eu, né? Por que é que eu faço tanta coisa dessa forma, né? Por que é que quando eu levanto, o que me faz levantar da cama, o que me faz dirigir da forma que eu dirijo, o que me faz comer da forma que eu como e aí para frente, tá? Isso que é importante a gente entender no nosso dia a dia, porque são as nossas motivações, né, aquilo que nos motiva, aquilo que a gente busca em relação a recompensas, que vão traduzir os nossos comportamentos, né, e que vão, mais uma vez, gerar sofrimentos ou alegrias na nossa rotina aí, tá? Então, a gente vai tratar muito sobre, né, de onde que a gente veio. Mas, mais uma vez, pessoal, mais importante do que traçar um diagnóstico, tá? É traçar o plano de ação. Porque o diagnóstico, eu costumo dizer isso para muitas pessoas, né? Ele tem duas possibilidades. Ou trazer um comportamento de comiseração, né? Então, a pessoa se descobre, vamos supor, com bipolaridade. Então, ela vai ficar ali, ai, eu sou bipolar, oh, coitadinha de mim, olha só. E aí, todos os comportamentos que falam sobre a bipolaridade dela vão trazer essa justificativa. Não, mas eu sou bipolar, você precisa me entender, porque eu sou bipolar. Ou então ela vai falar assim, nossa, eu sou bipolar, de que forma isso me traz sofrimento? E de que forma eu posso buscar para que alguns comportamentos sejam alívio para mim, né? Então, enfim, mais ou menos nisso aí que a gente vai buscar, tá, pessoal? Mais do que falar sobre quem a gente, o que nos trouxe até aqui, né? A gente vai falar sobre possíveis ferramentas que nos vai fazer seguir com o que a gente tem em mãos hoje, tá? Isso aí também é uma questão básica de qualquer processo terapêutico. É importante falar sobre o nosso passado. É importante saber quais são as estruturas que nos faz, né, estar firmes até hoje aqui. Mas mais do que isso, é importante que a gente tenha noção do que a gente pode fazer com elas a partir de agora, tá? E é isso que a gente vai conversar agora para frente. Aqui eu gosto muito dessa frase de Jung, tá? Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai né, se habituar a chamar de destino, tá? É óbvio que a gente não pode controlar todas as circunstâncias da nossa vida, mas é importante que a gente entenda o que a gente pode controlar
e como que a gente pode fazer essa mudança, né? Essa alteração. Pessoal, só um minutinho aqui, que a Laila tá me ligando, eu tô um pouco preocupada se tá acontecendo alguma coisa. Ok. Então, bora lá. E aí vocês vão escolher, tá? Inclusive, a participação de vocês aqui, né, já me fala muita coisa. Me fala sobre o interesse de vocês, me fala sobre a doação do tempo de vocês para falar sobre vocês mesmos. E eu, gente, eu admiro, tá? Eu admiro quem está aqui, quem está disposto a fazer isso, porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você falar sobre você, tem gente que acha que é pesado demais, tem gente que acha que é besteira, né? Mas a gente vê que, ainda bem, né, a tendência tem mudado, né? As organizações têm falado mais sobre isso, porque isso, de certa forma, a longo prazo, gera mais produtividade para a gente, né? Gera mais desempenho, né? E também qualidade de vida. Então, é inegável a importância da gente tratar sobre essas situações, tá? Para a gente parar de viver apagando incêndios, né? E viver estrategicamente, viver com propósito, viver intencionalmente, tá? Aqui fala um pouquinho sobre um passo a passo, né, de como ocorre esse processo de transformação de acordo com o Enneagrama. Então, é mapeando o tipo de personalidade, então a gente vai mapear qual que é o nosso tipo de personalidade, mapear as características desse tipo, vai descobrir qual que é o mecanismo de defesa desse tipo, vai descobrir quais são as paixões e as virtudes de cada tipo, vai descobrir também quais são as fixações mentais e as ideias evolutivas, vai mapear, né, as asas e o equilíbrio, e também o movimento de flechas, tá? Para descobrir justamente o instinto e o seu equilíbrio. Então, quando a gente está tratando aqui do Enneagrama, a gente está falando de equilíbrio, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês, mas é basicamente como se você sendo um eneatipo, através das asas, das flechas, das fixações, das paixões, das virtudes, etc., dos outros tipos, você vai conseguir encontrar esse equilíbrio, né, que a gente fala assim, entre aspas, né, um equilíbrio, tá? Sobre a personalidade, mais uma vez, sobre o que a gente tem tratado aqui, aquilo que nos gera sofrimento e aquilo que nos gera satisfação, né, um nível de felicidade, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa tratar para mapear o nosso eneatipo é a nossa criança ferida, tá? Quando a gente está falando da criança ferida, a gente está falando sobre processos, né, vivências que nós tivemos enquanto crianças, tá? E como a criança interpretou, né, aquele fato, tá? Então, como a criança interpretou aquele fato. Então, eu vou aqui abrir, rasgar aqui, né, a minha vida para vocês. Isso, por um lado, é ruim, mas eu também não tenho medo, né, de me abrir dessa forma, porque eu acredito que seja, né, para um bem maior, tá? Então, didaticamente, vou falar aí sobre a minha vida. Quando eu era criança, não é uma tragédia, tá, gente? Enfim, mas gerou um nível de trauma para mim. Quando eu era criança, né, eu era a filha mais nova, tem que falar isso, porque às vezes eu vou contar, a pessoa fala assim, nossa, mas é isso? Não acredito, pelo amor de Deus. Mas vamos também. Porque para cada um é uma coisa, né, Renata? Cada um tem uma sensação e uma vivência, né? Não tem como ser a mesma sensação para todo mundo, né? Exato, exato, você falou tudo. E eu era a filha mais nova, né? E eu tinha toda a atenção, o olhar, a visão ali, o amor da minha mãe, principalmente porque a gente sabe que filhos mais novos têm isso. Minha mãe engravidou do meu irmão mais novo e foi uma gravidez surpresa, né? Ela já tinha mais de 36 anos. Naquela época era um medo muito grande, um tabu muito grande. A gente vê essas questões se desdobrando hoje, ainda bem, mas naquela época ainda era um tabu. E ela sofreu muito, porque foi uma gravidez indesejada a princípio, né? Porque não foi surpresa, ela tinha planejado só eu e meu irmão mais velho. Então, ela sofreu muito nos primeiros meses de gravidez, e a partir do momento que ela começou a aceitar, ela começou a se culpar muito por ter negado, né, o meu irmão mais novo. Então, quando ele nasceu, ela tentou fazer de tudo, né, para poder recompensar o fato dela ter negado meu irmão. Então, a vida dela virou o Guilherme, né, meu irmão caçula. Que inclusive, gente, tá fazendo live, tá? Porque ele cismou aqui com a Twitch, tá famosinho na Twitch lá jogando os negócios. Então, se vocês ouvirem gritos, berros, palavrões, etc., eu já peço desculpas, tá? Porque home office é assim mesmo, e eu até coloquei o fone, porque eu falei assim, nossa, o Guilherme vai me fazer passar vergonha aqui hoje.
Mas, enfim. E aí minha mãe Tranquilo. tomou esse fardo, né? E começou a cuidar muito, muito, muito dele. E aí acabou deixando eu e meu irmão mais velho um pouco de lado, né? Nesse sentido, e principalmente, gente, quando eu falo dessa forma, eu estou falando da interpretação que a Renatinha, de 5 anos de idade, teve, tá? Então, ela interpretou que estava sendo né, abandonada, que ela estava sendo trocada, né? Então, ela começou a criar mecanismos de defesas para esse tipo de situação, para poder lidar com essa interpretação, tá? Gente, a minha mãe, né, é mãe, tá? Então, obviamente que ela me ama, obviamente que intencionalmente ela nunca fez uma coisa dessas, e como eu disse, obviamente que eu tive amparo, que eu tive cuidado, que eu tive amor, que eu tive tudo na minha infância foi maravilhosa. Mas a forma como eu vejo hoje, que eu enxergo hoje, pela empatia que eu tenho dela, a ferramenta que eu tenho em mãos, é um patamar totalmente diferente, né? É um lugar totalmente diferente do lugar de fala da Renatinha de 5 anos. Então, quando a gente está falando aqui da criança ferida, a gente está falando principalmente da palavra interpretação, tá? E a partir do momento que a Renatinha interpretou, né, aquele ato como um abandono, né, como um descaso, como, enfim, como não ter sido suficiente, ela começou a criar, né, ferramentas para poder lidar com essa frustração, com essa dor, com esse sentimento de abandono, né? E a partir disso, a gente vai crescendo, e é legal, legal entre aspas, né, gente? É legal observar que as possibilidades, né, todas as vezes que eu passo por sentimentos que são bem parecidos com estes, né, que a Renatinha viveu ali no começo da infância, a sensação, né, e a tendência é que eu utilizar o mesmo mecanismo de defesa, né? Que muitas vezes é fazer demais para poder ser aceita, né? Às vezes ou simplesmente me afastar e desistir, né? Então é muito engraçado essa questão, né? Quando tem, como é que eu vou falar? Quando tem padrões mesmo de comportamentos parecidos com o que eu vivi na minha infância, a tendência é utilizar o mesmo mecanismo de defesa. Achei que alguém ia falar. Mas, enfim, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, a gente está falando dessa parte ferida, né? E eu queria convidar vocês a pensar em algo. E, mais uma vez, pessoal, isso aqui, né? Essa nossa conversa é um convite para vocês se aprofundarem em vocês mesmos, tá? Eu não tenho pretensão nenhuma de fazer um tratamento, entre aspas, não gosto de usar essa palavra também para processo terapêutico, dentro de 1 hora, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês veio através do meu processo terapêutico de mais de 7 anos de terapia, tá? Então, eu tive essa facilidade, esse feeling para poder perceber essas questões por causa do meu processo terapêutico fora daqui, tá? Então, isso aqui é só um convite para que vocês busquem o autoconhecimento, tá? Pode falar, Rô. Aí eu acho, né, igual você falou que não é legal falar a questão de tratamento, mas eu acho que é um processo evolutivo, né, que as pessoas, se elas se disporem, né, a mudar e a melhorar sempre, né, assim, ter mais flexibilidade, que eu falo assim, uma coisa que a gente até conversou essa semana aqui em casa, que a gente, quanto mais ela vai ficando, mais inflexível a gente vai ficando. Então, a gente tem que trabalhar para começar a ter mais flexibilidade, porque senão você fica mais velho, fica com a cabeça dura, aí você não muda mais e não evolui mais. E a gente sempre tem algo a aprender, e as coisas vão mudando de acordo com o tempo. Há 10 anos atrás é muito diferente do que hoje. Então, a gente tem que sempre estar nesse processo de adaptação, de melhora, né? Buscar estar, né, sempre melhorando por todos os sentidos, né? Tanto pessoal, profissional, porque senão a gente fica parada e fica difícil até de conviver, né? Isso, Complicado. Roberto, você falou tudo. Quando eu falo que eu não gosto da palavra tratamento, é porque fica parecendo que eu estou lidando com uma doença, sabe? Eu não gosto de lidar com as questões emocionais dessa forma. Mas você falou tudo, a questão evolucional, a questão de desenvolvimento, a questão da gente, né, se comparar consigo mesmo para poder buscar um autodesenvolvimento, né? Assim, isso aí é super importante, tá? Legal demais sua consideração. E aí, essa representação, né, da nossa psique passada, como eu disse, ela reaparece, né, em diversas partes aí do nosso comportamento até hoje, como forma de reação, tá? Então, quando a gente não cuida dessa criança ferida, quando a gente não olha para essa criança ferida, a gente não entende, né,
o que aconteceu, a gente tende a reagir da mesma forma que ela, tá? Então, a gente vai buscar aqui, então, a nossa criança ferida, tá? E aí, mais uma vez, eu convido vocês a se olharem, imaginarem situações, memórias que te remetam, tá? Essas características que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vou falar aqui dos indicadores do Eneagrama, tá? Basicamente, o que é que o Eneagrama nos mostra, tá? Rapidão. A primeira coisa que o Eneagrama nos mostra são os tipos, tá? Então, são aqueles 9 tipos lá, o ajudante, o poderoso, o pacificador, eu acho, enfim, né? Me perco nos nomes, mas são os 9 tipos lá. A outra coisa, aqui, ó, esse que eu coloquei. Mediador, perfeccionista, esses são os 9 tipos. Então, esse é o primeiro indicador que o Eneagrama nos mostra. O Eneagrama também nos mostra as tríades, né? Que são as forças que influenciam os tipos de personalidade. Então, vocês vão ver aqui, de acordo com as cores, quais são as tríades que, por exemplo, influenciam esses 3 eneatipos, que é a força, que é a tríade dos instintos, esses outros 3, que é a tríade das emoções, e esses outros 3, que é a tríade do intelecto, tá? Então, aqui, pessoal, é mais uma questão, né, que merece ser aprofundada, tá bom? Mas que basicamente pode demonstrar. Então, se seu eneatipo apareceu aqui o 2, quer dizer que tem alguma influência da tríade das emoções, tá? Se foi o otimista, tem alguma influência da tríade do intelecto. Naquela apostila que eu enviei para vocês, tem tudo sobre eles, então, mais uma vez, eu sugiro que vocês deem uma olhada, tanto no que descreve aí no seu eneatipo, mas também a tríade que ele mostra, tá? Outro indicador do Eneagrama são as paixões e as virtudes. As paixões falam do sofrimento emocional, né? O que o autor chama do coração desconectado do amor também. E as virtudes falam de quando a gente se conecta, né, a esse coração. Então, o que nos eleva, né, o que nos leva para a nossa essência. Então, é basicamente uma curando a outra, tá? Então, aqui, por exemplo, no perfeccionista, a paixão do perfeccionista é a ira, e a virtude do perfeccionista é a serenidade e o perdão. Aqui, por exemplo, no analítico, a paixão é a avareza e a virtude é o não apego. E assim por diante, tá, pessoal? Todo eneatipo tem a sua paixão e tem a sua virtude, né? Tem a sua dor e tem a sua, vamos dizer, seu caminho para a felicidade, né? Para a satisfação, tá? Outros indicadores, também nós temos as fixações e as ideias divinas. As fixações são as ideias fixas de cada tipo. Então, tem um certo tipo, né, que pensa de uma forma, é a forma de ver o mundo, e aí tem muito link com o que a Roberta falou, né, que muitas vezes a gente tem uma ideia, uma inflexibilidade para poder ter a opinião, para poder ver as outras coisas, ver o outro lado, ter uma empatia, né? Então, a fixação fala muito da nossa forma de ver o mundo. E as ideias divinas são justamente o livramento desses pensamentos que já estão condicionados, né? Então, é a forma também de descondicionar esses pensamentos aí tão fixos, tá? Aqui mostrando um pouquinho, né? Por exemplo, a fixação do mediador é a ruminação e a indolência, e a ideia divina é a divina união e o divino amor. No vencedor, a fixação é o auto-engano, e a ideia divina é a sincronicidade e a esperança. Mais uma vez, se vocês querem saber um pouco mais sobre as fixações e ideias divinas do seu eneatipo, dá uma lida lá na apostila, tá? Por fim, né, os últimos indicadores que o Eneagrama nos apresenta são as asas e as flechas. As asas são justamente os 2 eneatipos que estão ao lado do seu eneatipo, tá? Todo mundo tem uma asa dominante e uma asa reprimida. A asa dominante fala de comportamentos que são mais visíveis dentro do nosso eneatipo. Então, é como se fosse um desmembramento, né, do nosso eneatipo, uma característica a mais do nosso eneatipo, tá? Então, dentro aqui do eneatipo 9, por exemplo, as 2 asas dele são o 8 e o 1. E aí você vai descobrir, dentre elas, né, quais você tem mais comportamentos parecidos. Sendo assim, o que você tiver mais comportamento parecido é a asa dominante, e o que você tiver menos comportamentos parecidos é a sua asa reprimida, tá? Voltando aqui só para terminar a falar das flechas, as flechas são um convite justamente para a gente sair
desse padrão de estagnação e caminhar para outros pontos do eneagrama, tá? Então, a flecha que sai do nosso eneatipo dentro do eneagrama é a flecha de estresse. Quer dizer que são características que aparecem quando a gente está em momentos de estresse. E a flecha que entra é a nossa flecha do crescimento. Quer dizer que são características que demonstram, né, talvez, para onde a gente deve olhar, tá? Então, exemplo, aqui no 2, a flecha de estresse, né, a flecha que está saindo, fala das características do eneatipo 8. Isso quer dizer, então, que quando o 2 está em momentos de estresse, ele tende a atuar como o eneatipo 8. E para que ele busque melhora, para que ele busque equilíbrio, ele deve caminhar para características do 4, tá? Então, aí a gente está falando mais uma vez da questão do equilíbrio. Sempre que a gente quiser... obrigada, Roberta, agora que eu vi que você enviou aqui o resuminho, né, dos eneatipos. Por Sempre que a nada. gente quiser melhorar, é só a gente vir sempre para a seta onde está entrando. Então, está entrando no 2 aqui, eu preciso observar as características do 4 para buscar o meu equilíbrio, tá? Sobre essa questão aqui, gente, principalmente das asas, das flechas, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Ô, Rê, eu acho que na apostila, porque ontem eu li bastante, né, a apostila, e essa parte das asas e flechas, ela não tá tão clara lá. Fala um pouco, mas assim, não explica essa flecha que sai, a flecha que entra. Ah, eu não sei se você tem algum resumo desse depois para mandar, porque realmente na apostila que eu recebi por e-mail não tá tão claro essa questão que você acabou de explicar, e eu achei bem interessante, queria aprofundar, mas lá não sei, Sim, acho que. realmente, tá? Isso aí eu tive que pesquisar por conta própria, mas no final Ah, tem tá um bom. site, tá? Que eu vou indicar para vocês que eu descobri hoje. E, gente, eu achei fantástico, fantástico. Depois eu vou mostrar para vocês. E ele fala, ele tem algumas nomenclaturas diferentes, mas vocês vão super, os números, etc, são os mesmos, tá? Mas vocês vão super conseguir entender. No finalzinho eu vou mostrar para vocês que assim, muito legal, ele é interativo, sabe? Não é só aquela coisa de leitura. É muito legal, vou mostrar para vocês no final. E lá fala um pouco mais sobre as asas e as flechas, tá? Porque realmente é uma questão que ficou devendo naquela apostila, tá? Mas no Beleza, finalzinho eu Rê. mostro para vocês, tá? Valeu. Então, aqui um resumo de tudo que... Pode falar, tem mais gente. Morena, você. Ô, Renatinho, não sei se vai ter em algum lugar, né? Ou se tem alguma coisa a ver. Por exemplo, que um meu é um do lado, o meu é um do lado do outro. Tipo assim, eu tenho 7 e o 8. E aí, essa questão do predominante, da seta e tudo, ele dá meio Bagunçadinha? uma bagunçada. Isso tem A gente... alguma coisa a ver ou não? Você tem que Tipo olhar assim, sempre para a seta que está saindo e a seta que está entrando, tá vendo? uhum. Então, aqui, se é o 7 ou 8, a seta que está saindo quer dizer que o 1 é o seu ponto de estresse, tá? Você tende a se comportar como um 1 quando você está em momentos de estresse. E a seta de crescimento é o 5, tá vendo? A seta que está entrando no 7. Então, vocês têm que se observar sempre isso. O que está saindo do 7 e o que está entrando no 7. Tá? Toda vez que for olhar dessa forma. Aqui, por exemplo, do 1. O que está saindo do 1 é o 4, então o ponto de estresse do 1 é o 4 e o ponto de equilíbrio do 1 é o 7. Entenderam? Não fiquei muito satisfeita, não. Não, era isso não, dá certo, eu entendi. Era aquele do. É porque tem o dominante e As o. asas. As É asas. isso, às vezes. É porque, como ele já. Entendi. Um é do lado do outro, eu já tenho um do próprio lado, né? Aí se eu tinha que desenvolver o outro, entendeu? Entendi. Um dos exercícios que vocês precisam fazer antes de tudo, né, e depois desse treinamento das leituras, é você escolher o seu eneatipo predominante, tá? Aquela ordem que deu no resultado não necessariamente quer dizer que o número 1 é você. Isso aí quem vai decidir é você, tá? Isso é muito importante dizer.
Tenta sempre pensar, isso é uma instrução que está aqui para frente, mas tenta sempre pensar, gente, que é o que você é, e não o que você gostaria de ser, tá? Na hora que a gente vai fazer essa análise, mais uma vez, a nossa tendência moralista é da gente escolher aquilo que, entre aspas, é o melhor, mas não existe o melhor nesse caso. Você tem que ver o que é melhor para você, tá? Dentro da sua particularidade, tá bom? Então, saiu aqueles 3 primeiros. Você vai observar entre os 3 primeiros qual faz o mais sentido para você. E a partir disso, você vai analisar o que faz mais sentido para você. Então, Morena, a primeira Mesma coisa. pontuação, porque sai uma pontuação que coloca na ordem, né? Então, a pontuação, por exemplo, para mim, a pontuação maior é o 1, perfeccionista. Aí eu não sei se, olhando todos, eu acho que fez bem sentido, mas aí, Não é isso. devido Não, à pontuação, não teria que ser mesmo 1? não, Ou não, pode ser precisa. qualquer um daqueles? Qualquer um dos 3, tá? Eles demonstram Ah, qualquer um dos 3, tá? As 3, tá. você tem 3 possibilidades e você vai observar qual delas faz mais sentido para você, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Então, aí você escolhendo uma delas, aí você vai fazer a análise, tá? Aquela tabela que eu enviei para vocês ontem, dá uma possibilidade de vocês terem essa análise de forma geral, tá bom? Então, Morena, se você estiver analisando o 7, as asas do 7 são 6 e a 8, tá bom? Se você estiver analisando o 8, as asas do 8 são 7 e a 9. Então, tem que fazer a análise de forma separada, tá? Para não gerar esse tipo de conflito, de confusão. Era isso que você estava querendo saber? Era isso. Beleza. Então, pessoal, são esses, tá? Esses são os indicadores que o Eneagrama apresenta, tá bom? A gente consegue ver todas essas coisas aí através do que a gente consegue traçar para nós, tá? Então, aí, mais uma vez, né, um resuminho. Eu ia falar para vocês tirarem print, mas eu posso enviar esse material também, tá? Não tem problema nenhum. E aí mostra Se que puder, cada... vamos, Renatinha. Vou enviar, não preocupa não. Tá? E aí mostra exatamente um resumo de tudo que o Eneagrama nos apresenta, tá? E aí, para destrinchar os eneatipos, né, mais uma vez eu trago essa recomendação. Tenta, pessoal, analisar e indicar aquilo que você realmente é, né? Porque eu gostaria de ser muito menos perfeccionista, por exemplo, eu gostaria de ser muito menos ajudante, por exemplo. Mas, né, isso aí é quem sou eu, é a minha essência, né, fala da minha personalidade, porque a partir do momento que a gente traça, pensa vocês estão com um certo sintoma, uma certa dor no corpo. E aí você vai ao médico. E aí o médico chega para você e fala assim: não, Renata, é uma simples dor de cabeça, vamos supor. E aí eu fico ali, poxa vida, mas isso é uma dor de cabeça, mas será que não é uma coisa maior, né, mais complexa, etc? Não, é uma dor de cabeça. Então, oba, graças a Deus, né, é só uma dor de cabeça. Não adianta você fazer o diagnóstico errado só para você se sentir bem ali a primeiro momento, né, e aquilo ali te dá um alívio momentâneo, né? Se o problema é mais profundo, se o problema é mais complexo, é importante que você tenha o diagnóstico certo. Por isso que é importante que a gente, né, busque ser o mais sincera possível, né, dentro desse questionário, tá? Para que mostre realmente quem que a gente é e não o que a gente quer ser, porque o que a gente quer ser a gente vai ver nos próximos passos, né? Justamente com o movimento das flechas, né? Enfim, tá bom? Começando aí pelos instintivos, tá? Então, dentro da tríade dos instintivos, nós temos o poderoso, o mediador e o perfeccionista. O poderoso, quais são as características da pessoa que, né, tem o eneatipo do poderoso? São decididos, fortes, francos, independentes, centrados na ação e realizadores. São pessoas que gostam de fazer. São líderes natos, né, e realizadores, mais uma vez. Expressam agressividade e impulsividade de forma explícita. São controladores, protetores e massacram os inimigos. São céticos e desconfiados, tá? O que fala da criança ferida, né, do poderoso? Essa criança viveu em ambiente de dureza, de opressão, onde a força era incentivada e as fraquezas reprimidas. Muito cedo, essa criança aprendeu que tinha que ser forte, tá? Isso aqui, gente, é um resuminho, tá? O texto, ele apresenta muito, muito mais detalhe sobre as características, tá bom? Então, eu peguei, assim, as primeiras palavras, umas palavras mais estratégicas, mas pode ser que tenham outras características lá no texto também, tá bom? Qual que é
O mecanismo de defesa do poderoso é a negação. Ele prefere não confrontar, né, a situação, para que isso não gere senso de fraqueza. Então, eu estou com um problema de saúde, eu preferia nem saber, porque dessa forma eu não tenho que lidar com a minha fraqueza, eu não tenho que lidar com os meus medos, né, os meus receios aí. Então, esse é o mecanismo de defesa do poderoso. Então, quem saiu aí com esse eneatipo nos 3 primeiros, escreve aí no seu, acho que eu não coloquei, né, mecanismo de defesa, mas se quiser escrever como observação, é ótimo. Falando do mediador agora, são pessoas pacíficas, amigas, harmônicas, promovem a paz e a união e evitam conflitos. Sob pressão, tornam-se apáticos e desenvolvem estados de anestesia ou narcotização para não sofrer atritos com a realidade. Estagnados no esquecimento de si mesmo, esquecem prioridades e assuntos pessoais importantes. Essa criança tem memórias de uma infância onde se sentiu desconsiderada, internalizou a sensação de eu não sou importante. Começou desde cedo a desenvolver um hábito de se desconectar, de desviar a atenção daquilo que incomoda. Esse aí apareceu um dos meus eneatipos, tá, pessoal? Então, faz muito sentido aí para mim essa questão da criança ferida. E o mecanismo de defesa, né, do mediador é a tendência em se anestesiar, né? Mais uma vez, evitar entrar em conflitos, evitar entrar em problemas, né? Não ter que lidar com isso, tá? Então, isso aí é uma das questões aí do mediador, tá? O perfeccionista, buscador de qualidade, correção e excelência, são disciplinados, éticos, têm o objetivo centrado na ação, são críticos, demoram para soltar alguma coisa e tiveram pais com alto padrão de exigência. Essa criança sentiu-se na obrigação de se comportar bem. Foi cobrado dela que ela fosse uma criança bem educada e bem comportada. Foi elogiada por ser assim, foi reforçado o comportamento, e assim como uma cobrança para ter que continuar sendo dessa forma. Você se viu nisso, Lu? Você acha que faz sentido para você? Faz bastante. Faz bastante. Não que eu tenha, eu era assim cobrada a me comportar bem, mas como eu também sempre fui bem na escola e tal, e aí eu era elogiada por todo mundo. Então, assim, eu sempre me senti na obrigação de continuar a ser assim. Exato. Isso traz uma rigidez para a vida um pouco, sabe? Exato. E, de fato, essas características aí combinam bastante comigo. Exato. Há um tempo atrás, né, gente, a gente ouvia muito entrevista de emprego, porque, graças a Deus, a gente não faz, recrutador não faz mais esse tipo de pergunta, mas, às vezes, né, a pessoa perguntava e falou assim, qual que é a sua maior característica? E o candidato ia tudo, perfeccionista, eu sou muito perfeccionista. Como se isso fosse algo bom, né? Exatamente. É bom exatamente. até certo ponto, né? Exatamente. Depois fica um pouco complicado. Exatamente. É difícil, porque uma pessoa perfeccionista muitas vezes não consegue lidar, exatamente isso aqui, ó, demora para soltar. Às vezes ela está tão presa ali no pop dela, né, no procedimento operacional padrão que ela tem, que ela perde tanto tempo naquilo que às vezes é detalhe, né? Às vezes poderia, entre aspas, investir o tempo em outras questões. Então, mais uma vez, a gente, né, o Enneagrama convidando a gente a pensar que não existe tipos ideais, né? A gente precisa ter aí um equilíbrio entre as personalidades, tá? E o mecanismo de defesa, né, do perfeccionista é a adulação. Então, ao adular o outro, né, encorajar, apoiar o outro, o tipo 2 fica certo de que, o tipo 1, tá, pessoal, tá errado, fica certo que vai receber o afeto e a atenção do outro como retribuição. Então, é exatamente o que você falou, Lu, você foi ensinada, né, que se você fizer algo certo, você vai receber uma recompensa, né, e aí você vai querer fazer tudo certo sempre, porque dessa forma você vai ser recompensada, né, e aí é uma questão difícil, porque a gente vive por expectativas e quando as coisas não acontecem como a gente espera, a gente é frustrado, isso gera sofrimento. E aí, mais uma questão a ser vista dentro do perfeccionista. É isso mesmo. Os emocionais agora. A gente vai falar do ajudante, do vencedor e do intenso. O ajudante são hábeis nas relações,
colocam sua energia para satisfazer as necessidades dos outros, pois inconscientemente acreditam que só assim vão ser amados. São afetuosos, prestativos, empáticos, envolventes, generosos e centrados na emoção. Costumam ter dificuldade de cuidar de si e reconhecer suas necessidades. A gente olha isso e a gente fala, nossa, que lindo, queria ser assim. Mas a gente não faz ideia do sofrimento, né, às vezes de um burnout, de outros problemas aí de saúde que uma pessoa, que o ajudante pode estar tendo por priorizar outras pessoas a não ser a si mesmo. Eu já ouvi muito sobre essa questão, né, quando a gente está falando sobre principalmente, né, cuidadores, né, cuidadores de idosos, de pessoas doentes, etc., a importância deles se cuidarem em primeiro lugar, né? Tem uma parábola bem legal que fala sobre isso. Você está num deserto, né, e você acha um copo d'água e você está cuidando do seu filho, do seu neném. Você vai dar água para você ou para o seu filho? E a primeira coisa que passa na cabeça de muitos cuidadores é para o meu filho, obviamente, ele está morrendo de sede. Só que a pessoa esquece que se ela não tomar água, ela que vai morrer de sede, né? Isso é uma questão importante de se pensar. E aí, quem é que vai cuidar da criança? Isso é uma observação importantíssima, né, da gente ter aí, do ajudante ter isso aí também. Essa criança se sentia muito amada, porém sentiu que parou de receber um amor que estava acostumada. A criança então reage escondendo as suas necessidades para não sofrer mais decepção de não ser atendida às suas necessidades. É como se de repente a criança descobrisse que um amor incondicional não existe mais. E agora ela precisa fazer algo para agradar e comprar o amor do outro. E aí o mecanismo de defesa do ajudante é a repressão das necessidades, né? Então ele finge que ele não tem problema para os outros, para não ter que, entre aspas, manchar, né, a sua vamos dizer assim, a sua graça, né, a sua facilidade de ter o amor do outro, assim. Esse é um dos meus eneatipos também, o ajudante. Também temos, pode falar, Morena. Eu ia falar que eu achei bem interessante, né? Eu até mandei para você, né? Que eu estava meio revoltada. O meu realmente veio os números, né, iguais. E como que a gente consegue ter, né, atipos tão em paralelo, assim, né, opostos, né? A questão emocional é muito complexa, porque você consegue ter, às vezes, atributos ali de forças e de fraquezas que estão bem na mesma vertente, assim, mas que, de certa forma, concorrem, assim, né? Sim, Eu acho que são os altos e baixos mesmo. sim. Uma boa reflexão. E aí, partindo aí para o eneatipo vencedor, são pessoas movidas pelo sucesso, são pessoas seguras, atraentes, eficazes, adaptáveis, encantadores, ambiciosos e preocupados com a autoimagem. Se orienta pelos status e pela ideia de progredir na vida. São camaleões com o objetivo de ser aceitos, elogiados e aplaudidos. Essa criança é marcada por uma sensação de rejeição emocional. Então, essa foi a sua primeira experiência afetiva. Eu não sou amado. Sente-se como um vidro transparente que nem sequer é visto, né? Então, ela faz de tudo para poder, né, vencer de alguma forma. Então, o mecanismo de defesa é a identificação. Então, ela se identifica com o papel que os outros esperam que ele tenha, né? Assume esse papel que convém em cada situação, né? Então, é um nível de adaptabilidade aí, certo nível de adaptabilidade para ter a visão do outro. Por fim, dessa tríade, o intenso são românticos, introspectivos, sensíveis, profundos e diferentes, reservados, emocionalmente honestos, porém são críticos mordazes. Tem foco naquilo que falta, tem baixa autoestima, insatisfação com o que são e com o que têm. O sentimento é que os outros têm o que lhes falta, né? Então, a solução dos problemas deles, né, está no outro. Podem mostrar-se serem desdenhosos e agir como se não tivesse sujeito às mesmas leis que os demais. Essa criança internalizou uma experiência dolorosa de perda. Ela sentia-se muito amada por alguém e em algum momento sentiu que perdeu esse amor. Tem atitudes que oscilam entre a efêmera felicidade e o desencanto, o desgosto e a frustração. Dos emocionais é o que mais sente. Sente. É guloso por emoções, né? E o mecanismo de defesa do intenso é a introjeção. Nessa introjeção, ele vai criar emoções na fantasia, ele vai viver num outro mundo, né? Para justamente prover aquilo que ele vê como falta em si. E, por fim, né, a última tríade são os mentais, que tem o analítico, o precavido e o otimista. Dentro do analítico, é uma pessoa concentrada, cerebral, alerta, perspicaz,
curioso, planejado e com tendência a isolamento. Independente e inovador, quando muitos dedicados aos seus pensamentos e imaginação podem ser distantes e irritados. Tem grande poder de abstração para concentrar em ideias mais complexas. Podem ser frios e calculistas, substituindo emoções por pensamento. Essa criança não recebeu afeto. Ela ficou marcada para o resto da vida com uma anorexia emocional. A criança internalizou isso como sensação de não ser vista. Se ninguém me vê, ninguém vai prover as minhas necessidades, então eu tenho que me virar sozinho, né? Uma questão de dependência gigante aí, né? E o mecanismo de defesa é justamente o isolamento da afeição. Se eu não tiver que lidar com uma questão, eu não preciso sofrer por isso. O precavido são pessoas dedicadas, leais, comprometidos e cuidadosos, buscam proteção, segurança e agem com cautela, tendo como base seu forte sexto sentido para os perigos e ameaças. Sob pressão, podem ser desconfiados, ansiosos, indecisos e, por não confiarem em si, acaba duvidando também de todos. Podem ser defensivas, evasivas e muito ansiosas e mostrar-se reativas, desafiadoras e rebeldes. Essa criança, a criança do precavido, ela perdeu a confiança em alguém que achou que era o seu porto seguro, sua âncora. E sentindo-se só, achou-se desprotegido. Gente, toda vez que vocês forem pensar, né, em alguém que possa ter gerado essa interpretação da criança, e mais uma vez, nós não estamos buscando culpados aqui nas nossas vidas, tá, pessoal? Porque às vezes você pode lembrar, igual eu citei a minha mãe aqui, né? E às vezes a tendência é gerar um desconforto, uma tristeza, né? Até mesmo uma raiva pela pessoa. Mas nós não estamos buscando pessoas culpadas, principalmente porque a gente está tratando aqui da interpretação da criança, tá? Um dos processos também especiais, importantes, é a gente ter um nível de empatia com a pessoa, né, com quem a criança teve esse tipo de problema, tá bom? E o mecanismo de defesa aqui é a projeção. Então, projetar mentalmente os cenários sobre tudo que pode acontecer de mais negativo. A pessoa vive no negativo 100% e ela deixa de fazer coisas por medo de dar errado. Por fim, nós temos o otimista, são pessoas alegres, idealistas, bem-humorados, extrovertidos, centrados na mente, possuem agilidade mental para lidar com várias coisas ao mesmo tempo, multitarefas, colocam sua atenção em coisas divertidas e alegres, né, evitando ter que acessar sentimentos de dor, fogem da rotina, idealizando 1000 planos e projetos, né, olham somente para o lado positivo das coisas. Essa criança, a criança do otimista, viveu uma experiência dolorosa, um sofrimento muito grande, provavelmente de perigo de morte, que gerou essa angústia e medo de morrer, tá? Essa sensação deixou uma sensação de incapacidade, que é eu não sei lidar com o sofrimento e sentiu-se só. E aí o mecanismo de defesa, né, dessa criança é justamente a racionalização. É pensar no sofrimento, né? Gerar as justificativas ali para o sofrimento, teorizar sobre o sofrimento, inventar desculpas para não ter que lidar com ele, tá? Então, esses foram aí alguns né, das características dos 9 tipos, tá? E agora a gente vai colocar no papel. Mais uma vez, convido vocês aí a pegarem a tabelinha. Quem quiser ficar à vontade para poder abrir o microfone, falar sobre você. Se não quiser, pode dar outros exemplos, tipo, o meu primo também tirou o tipo 2 e tal. E aí, enfim, a gente vai conversando aqui, tá, gente? Estou brincando, porque eu acredito firmemente que isso aqui é um ambiente de acolhida, né? A gente está aqui para poder se acolher e se ajudar, tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Na verdade, eu vou dar 2 exemplos, porque o nosso tempo já está acabando, que é o do tipo 2 e do tipo 9, e como é que a gente faz a observação desses eneatipos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a tríade, né? Então, a tríade do tipo 2 é a tríade dos instintos, tá? A gente viu que a gente vai ver, vai observar a paixão, tá? Do tipo 2. Ó, falei errado, tá vendo? A tríade do tipo 2 é a tríade das emoções, tá, pessoal? É essa tríade aqui, ó, do roxinho. Nós vamos observar quais são as paixões e as virtudes do tipo 2, que é o ajudante. Nós vamos observar também as fixações e as ideias divinas, as asas e as flechas. Então, aqui, ó, tem um resumão do tipo 2, tá? Aqui tem 2 tipos de consciência, né? Que é a consciência diminuída. Na verdade, aqui a gente está falando de uma pessoa que ainda não começou esse processo de autoconhecimento e como é que ela reage, né, às situações. Então, quando a pessoa tem a consciência diminuída, ela tem aqui a paixão, né, a fixação,
que é a adulação, né? O que a gente já falou lá em cima também, que é um mecanismo de defesa, que é a adulação. Nós temos aqui, né, que na verdade já é o instinto distorcido, e as paixões, né, da pessoa do tipo 2 é o orgulho, tá? Com uma pessoa com a consciência plenamente desperta, né, quando a pessoa começa a resgatar esses momentos, questionar essas questões, as memórias, etc., ela começa a ter as suas ideias divinas, né, que é a vontade e liberdade, e a sua virtude, que é a humildade. Então, o que a pessoa do tipo 2 precisa, né, a partir do momento que ela começa a refletir sobre a criança ferida, entender ali quais foram os passos, o que aconteceu, quais são as características, né, do tipo 2, ela vai em torno da vontade de liberdade, né, e da humildade, tá bom? E aí a gente pode ver aqui, por exemplo, que a fonte de estresse do tipo 2 é o poderoso, né, que a gente já está falando, então ela vai observar, né, de que forma ela se comporta quando ela está em ambiente de estresse, geralmente são com as características do poderoso, e para melhorar, para buscar evolução, para buscar equilíbrio, ela vai se, né, focar aqui nas características do intenso, tá? As asas, né? As asas do tipo 2 são as asas 1 e as asas 3. E aí a pessoa vai observar qual dessas duas características mais faz sentido para ela. Então, na característica da asa 1, é uma pessoa que prioriza suas necessidades, com disciplina, né, que arruma a própria casa interna. E na asa 3, desenvolve o foco nas metas e projetos pessoais, valorizando-se. Eu tenho um dos meus eneatipos, é o tipo 2. Então, eu acredito que a minha asa dominante seja a 1 por observação, por autoobservação. Eu acho que eu mais priorizo as minhas necessidades do que, eu me valorizo, né? Né, enfim, tem foco nas metas e etc. E também em momentos de estresse, né? Como eu disse ali, eu atuo como 8, que é fervo, uma raiva desconhecida pela ingratidão dos outros, torno-me agressivo, controlador e dominador, como o tipo 8, tá? E para buscar a minha evolução, eu vou buscar evolução nos comportamentos do tipo 4, que é olhar para dentro de mim, aprender a me cuidar e também perceber das minhas necessidades, carências e desenvolver o meu lado criativo, tá bom? O tipo 9, a pessoa que é mediador, né, justamente de novo, traçando aqui, esse é né, o passo a passo para você traçar. Quando ela tem a consciência diminuída, a fixação dela é a ruminação e indolência, e a ideia divina, né, a ideia que liberta essas ideias fixadoras é a união e o amor, tá? E as paixões, quando a pessoa tem a consciência diminuída, é o desengajamento e a preguiça, e para melhorar as atitudes, né, dessa pessoa, é a ação certa, tá? Da mesma forma, a pessoa vai optar dentre as características das asas, tá? Então, as asas do 9 é o 8 e a 1, e aí vai descobrir a capacidade, né? Enfim, vai ver aí qual faz mais sentido para você. Tá? Da mesma forma que vai observar quais são as sensações, né? Quando está no ambiente de estresse, no eneatipo, que é o eneatipo 6, e qual que são os passos para alcançar a evolução, que são as características do eneatipo 3. Então, aqui, né, dentro daquele quadrinho que eu fiz, daquela tabela que eu enviei para vocês vão preencher quais são os seus potenciais eneatipos, as paixões de cada um, as fixações e as ideias divinas de cada um, as asas, vocês que vão definir qual que é a dominante e qual que é a reprimida, e as flechas. E a partir dessa análise que vocês vão escolher qual que é o eneatipo que faz mais sentido para vocês. Tá? Mais uma vez, convidando vocês a olharem a realidade e não o que a gente gostaria de ser, tá bom? Aqui um resuminho também, se eu não tiver mandado, na verdade eu vou mandar esse material completo para vocês, tá? Mas aí para vocês preencherem esse quadrinho, vocês vão precisar dessa ajuda, tá? Para entender aí qual é a tríade, qual que são as paixões e as virtudes de cada um dos eneatipos de vocês, tá? Aqui também um quadrinho vazio, mas quem também quiser eu envio novamente, tá? E o site que eu havia falado para vocês, já tinha até deixado aqui aberto. Vou deixar aqui no chat de uma vez.
mas eu fiz um QR Code também para vocês acessarem, tá? Gente, eu achei muito legal, porque fala um pouco sobre o eneatipo, né? Fala um pouco sobre a origem, né? Que são coisas que eu não tratei aqui por conta do tempo. Como eu disse, são treinamento de horas, né? De mais de 5 horas de treinamento. Mas está falando sobre a origem, e ele também é bem interativo, tá? Então, vocês conseguem lidar aqui. Como eu disse, muda um pouco da nomenclatura, mas está falando exatamente sobre o que, né, a gente falou aqui, só com um nome diferente. Então, por exemplo, o que a gente chamou de instintivo, aqui é o ativo. Aí tem o centro emocional e tem o centro mental, tá? E assim para frente, tá bom? Aí tem vários aqui, tem exemplos de pessoas, né, de músicas, e eu achei muito legal, achei muito interativo. Aqui o clear side e o dark side de cada um dos tipos, tá vendo? Eu achei muito legal. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma entrada aí, uma olhada também nisso. O padrão de infância, né, as dicas de desenvolvimento para cada eneatipo. Então, assim, aproveitem, tá? A asa, por exemplo, as 18 combinações das asas, as flechas. Então, tá aqui tudo explicadinho, tá? Tudo que faltou, porque, como eu disse, o tempo realmente é muito pequeno, tem aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Para ver se tem mais alguma coisa aqui para apresentar para vocês. Isso. E aí, para a gente fechar, que eu já estou 1 minuto atrasada, queria só convidar alguém para poder falar aqui o que você acha que antes dessa oportunidade você ainda não tinha pensado e que a partir dela você começou a pensar. Eu gosto muito de trazer isso nos treinamentos para ver, né, o propósito, às vezes, na vida de cada pessoa. E entender também, né, mais uma vez, convidando vocês, né, na verdade, trazendo isso para vocês como um convite, tá? Eu sou, óbvio, né, eu sou suspeita para falar por ser psicóloga e por viver já dentro né, da questão da terapêutica. Antes mesmo de eu decidir fazer a psicologia, eu já fazia terapia, então eu sou realmente uma pessoa apaixonada por esse processo, por tudo que eu já consegui me ver e descobrir e mudar na minha vida, e eu super indico isso para vocês. Então, se alguém quiser falar aí alguma coisa que falou, poxa vida, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e com a discussão do Enneagrama me veio esse insight, me veio essa questão, eu acho que agora eu posso pensar dessa forma. Alguém aqui quer fazer esse tipo de comentário? Pode deixar no vácuo, não, Renatinha. Eu não importo com Muita silêncio, não, maldade. Evangeline. Para mim, o silêncio também fala. Eu sempre falo isso. Não é? Então, tô vendo aí você falando, assim, os eneatipos são muito parecidos com os meus. O 2 e o 9 estamos aí no mesmo. Eu me vi realmente muito nele, principalmente no 2. Tem muito das minhas características. E sim, é uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, a gente vai fazendo e não tem essa noção de que a gente deixa de fazer por nós mesmos, né? Então, isso é muito importante, é uma coisa que me chamou a atenção. Como que eu realmente me dedico muito a tudo e a todos que precisam e dou muito pouca atenção para as minhas próprias necessidades. Então, é uma Excelente. coisa muito bacana, ótima reflexão para iniciar um ano diferente, né? Para a gente ter um pouquinho de cuidado, de olhar com a gente mesmo. Então, isso é muito importante, me chamou a atenção, sim, e agradeço pela oportunidade. Nos outros também encontrei um pouquinho dessas características, assim, dos que eu acho que meio que complementa o outro, muitas coisas não batem, sim, mas tem um pouquinho de fundamento em cada um deles que apareceu. Na hora que a gente para pensar e tenta voltar lá atrás, eu acho que isso é um material de estudo, assim, que você precisa realmente de tirar um tempo bem bacana para ler, para refletir, para voltar lá atrás mesmo, né? Tentar buscar, assim, alguma lembrança que te traga esse sentimento que faz, né, com que a gente apresente esse tipo de comportamento agora, mas é muito bacana. Obrigada pela oportunidade. Imagina. É exatamente o que você trouxe. Eu acho que isso aqui é um convite para a gente atuar de forma proposital, né, intencional na nossa vida.
Quando você brincou, né, vou trazer aqui um exemplo prático. Ficou em silêncio algumas vezes, mas você foi a pessoa, né, que abriu o microfone justamente para não gerar em mim um nível de incômodo. Então, por quê? Né? Eu acho que essa é a pergunta a se fazer. Por que que a gente faz o que a gente faz? Por que foi você abrir o microfone para evitar com que eu me sentisse mal? Né, para poder realmente me ajudar aqui nesse momento de reflexão, né? Por que que não foi fulano, ciclano, beltrano? Né? Isso aí é importante para a gente pensar. Exatamente, é muito orgânico isso, né? Essa questão, a gente está trazendo essa discussão para tirar a gente do modo automático, para a gente começar a se observar, né? Por que que é que quando ocorre uma situação X, eu atuo, eu reajo dessa forma, né? Isso está gerando problemas para mim? Isso está gerando coisas boas para mim? Né? Eu estou pensando em mim ou eu estou pensando no outro? Eu estou esperando o quê fazendo dessa forma? Né? Então, essa é a discussão, né? Essa é a reflexão que a gente tem que tirar para as nossas vidas, né? De entender quem nós somos a partir dos nossos comportamentos, a partir das nossas reações, a partir do nosso dia a dia. Né? Gente, muito, muito, muito obrigada, tá, pela presença de vocês. Desculpa aí, extrapolei uns 3 minutinhos. Queria, né, agradecer mesmo pela paciência de vocês. Eu sei que é muita informação, mas deixo aí esse site para vocês brincarem até. Mais uma vez eu digo que são investimento na gente, tá? A gente às vezes investe aí em diversas questões, e se eu pudesse dizer que se tem uma forma melhor de investir em todas as áreas da nossa vida, é investindo no nosso autoconhecimento, porque isso vai refletir em todas as outras áreas, tá bom? Obrigada mesmo aí pela paciência, pelo tempo. Estou à disposição, quem quiser tirar dúvidas, falar sobre isso, me chama aí no privado, a gente vai conversando, tá bom? Boa tarde, bom restinho de semana pra gente aí, bom ano novo. Abraço, pessoal. Obrigada, Renatinha. Arrasou. Abraço, muito legal. Tchau, tchau. Show, Rê, obrigada.